Olá, muito boa noite. Terça-feira, 7 de janeiro. Veja os destaques de hoje no segunda edição. Tortura e violência na Serra. Família é alvo de cárcere privado. Vítimas ficaram sob a mira de armas dentro de casa por mais de 4 horas. O crime aconteceu na zona rural de Caxias do Sul. Será coisa de extraterrestre? Círculos misteriosos intrigam produtores do norte gaúcho. Os fenômenos estão espalhados em meio às plantações de milho. Estado de alerta no campo. Estiagem que segue forte no território gaúcho preocupa produtores no interior. Até agora, 9 municípios decretaram situação de emergência por causa da seca. O impacto pode atingir o nosso bolso. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E nós abrimos o programa de hoje falando de um dos fenômenos da natureza mais bonitos, únicos, eu diria, é mágico. O pôr do sol, né, gente? O pôr do sol. E olha, hoje, um pôr do sol diferente em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Isso porque avança pelo nosso estado uma grande nuvem de fumaça que vem lá da Austrália, resultado de incêndios que atingem o país da Oceania há vários meses, desde setembro, e que por lá já matou 25 pessoas e milhões de animais. Quem vai falar um pouco sobre isso, sobre essa grande nuvem de fumaça que avança aqui para o nosso território, está aqui ao vivo, ó. Luciane Coleman, na orla do Guaíba. Luciane, a orla está lotada, o pessoal que está aí pertinho de ti, dá para ver alguma diferença a olho nu? Que fenômeno essa fumaça pode provocar aqui para nós? Boa noite, Lu. Boa noite, Chemali. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Olha, a olho nu é quase imperceptível. Vou pedir para o Ernesto mostrar que ó, tem muita gente aqui curtindo o pôr do sol, mas dá para ver assim no horizonte uma leve névoa, né, muito suave, e o pôr do sol realmente está bem mais alaranjado. Ou seja, seriam os efeitos, né, dessa névoa, essa névoa que surgiu em função dessa fumaça que veio lá da Austrália. E olha só, Chemali, para o pessoal... Olha que imagem maravilhosa, né? Ele tá bem laranja, ele atravessou aquelas nuvens, o pessoal aqui tá, enfim, curtindo esse fim de tarde maravilhoso aqui na beira do Guaíba, aqui na orla Moacir Scliar. Mas pro pessoal de casa entender, né? Como você bem disse, esses incêndios florestais, eles começaram na primavera, lá em setembro. Já é considerado um dos maiores da história. O fogo, ele já consumiu mais de 10 milhões de hectares na Austrália, ou seja, equivalente aí ao território da Inglaterra. 10 milhões de estádios de futebol é muita coisa. E aí esses incêndios acabaram então gerando essa fumaça que foi para a atmosfera, foi para altas altitudes, ou seja, a 10 quilômetros praticamente do solo, e aí foram transportadas, enfim, por correntes aqui para a América do Sul. Percorreram mais de 12 mil quilômetros, Chemali, cruzaram aí o Oceano Pacífico. Na tarde de ontem, passaram por parte dos territórios chileno, uruguaio e também argentino. E agora chegou então aqui no Rio Grande do Sul. Em cidades da fronteira com a Argentina e com o Uruguai, como Itaqui, Quaraí, Uruguaiana e Santana do Livramento, hoje o dia foi extremamente cinzento. O céu estava azul, não tinha nuvens, mas por causa dessa névoa, né, gerada pela fumaça, ficou cinzento. Uma informação importante, Chemali, segundo a Secretaria do Meio Ambiente aqui do estado, essa fumaça, como ela está muito longe do solo, não há riscos para a saúde, nem para a agricultura e nem para a pecuária. Ou seja, por enquanto apenas é só os efeitos de embelezar ainda mais o fim do dia por aqui. Tá certo, obrigado, Lu. Bom final de tarde, início de noite, aí vai curtir o pôr do sol junto com toda a nossa equipe, com esse pessoal lindo que está aí na orla Moacir Scliar. Muito obrigado, uma boa noite para ti. A gente torce que os incêndios sejam controlados lá na Austrália, mas aqui realmente o fenômeno provoca ainda mais beleza no nosso pôr do sol do Guaíba. Eu sou bairrista, eu sou de Porto Alegre, é isso aí mesmo. A gente fala agora de um outro fenômeno. Moradores de uma pequena localidade ao norte do estado, quase na fronteira com a Argentina, estão intrigados. Um mistério, gente.
Um círculo que apareceu no meio de uma lavoura de milho. E o pior, ninguém sabe como ele foi parar lá. Uma cidade de 6.000 habitantes. Na lavoura de milho, um mistério. Como a plantação ficou deste jeito? Foi assim que a família da propriedade encontrou o local em um final de tarde, durante a colheita. Algo que surpreendeu os moradores, já que nada assim havia sido visto antes na região. Na volta, nenhuma pegada que possa indicar que alguém tenha feito este círculo. A Neuza, que vive próxima dali, acredita que possa ter caído um raio quando o grão ainda estava em fase de crescimento. Os vizinhos comentaram, né, falaram, e a gente viu pelo WhatsApp também, pelo Face, né, que tinha aquela roda que tinha do milho, né, que tinha caído, isso, aquilo. Aí a maioria, uns foram lá verificar, né, ver o que era, se não era um meteoro que tinha baixado, alguma coisa. O milho já foi recolhido da lavoura. Mesmo assim, ainda é possível identificar o círculo de 7 metros de diâmetro, encontrado no dia 3 de janeiro. O sinal chamou a atenção dos moradores da localidade conhecida como Esquina Tucunduva. Todo mundo ficou apavorado mesmo. Estamos preocupados, vamos ver se não dá em outros lugares também, né? Mais curiosidade que, né? Que chamou muita atenção do povo, todos, né? Este fenômeno, conhecido como crop circle, já ganhou fama em todo o mundo há muitos anos e está sempre relacionado à aparição de alienígenas. No filme Sinais, de 2002, uma família que vive numa propriedade rural também vive assustada com a aparição de vários círculos e, consequentemente, de um possível alien responsável por tudo. Mas será que a população de lá acredita que possa ser um fenômeno causado por alguém de fora da Terra? Esses dias aqui, de chuva forte aí, pode acontecer um raio ali. Mas essas coisas ET do espaço aí, pouca gente acredita. Eu não duvido que exista vida em outros planetas, mas até hoje nunca vi. O assunto agora é insegurança pública. Uma família ficou em cárcere privado por cerca de 4 horas na Serra. Eles foram amarrados e ameaçados enquanto os bandidos procuravam por dinheiro e armas. Na tela do Segunda Edição. O caso ocorreu na noite de segunda-feira na localidade de São Virgílio da Segunda Légua, no interior de Caxias do Sul. 3 bandidos entraram na casa por volta das 8 horas e ficaram até a meia-noite. Enquanto exigiam os pertences, eles amarraram as 3 pessoas da família e levaram para um banheiro. O pouco de dinheiro que a gente tinha, a gente entregou, né? E eles alegavam que tinha mais. Eles passavam a procurar se achavam dinheiro, porque nós teríamos mentido para eles, né? Então eles iam nos matar pelo fato de ter mentido. Como a família só tinha R$300 em casa, os bandidos ficaram irritados e começaram um verdadeiro terror psicológico ao longo de 4 horas. Toda hora ameaçavam de levar alguém da família para depois, posteriormente, pedir resgate, ameaças de matar. Realmente foi uma tortura psicológica muito grande. Depois de revirar os 5 quartos da casa, os bandidos acabaram levando aparelhos eletrônicos e 2 carros. Eles fugiram por essa via asfaltada que corta parte do interior do município e facilita o acesso a outras estradas secundárias. Os familiares conseguiram se soltar das cordas logo em seguida e chamaram a polícia. O sobrinho teve ferimentos na parte de trás da cabeça, provocado possivelmente por uma coronhada, e levou pontos no hospital. Mais do que a dor física ou prejuízos materiais, foi a tensão psicológica que mais atingiu a família, que já tinha sofrido outros 3 assaltos nos últimos 10 anos. Nós gostaríamos que as nossas autoridades, os responsáveis pela segurança, olhassem com mais carinho e que pudéssemos ter segurança para poder viver um pouco em paz. A polícia vai investigar o caso. Viver em paz é tudo que as famílias do interior querem, mas está cada vez mais complicado. É um desafio para as autoridades e a Serra está em sinal de alerta já faz tempo. A gente agora vai para a redação e continuamos falando de segurança pública, porque um corpo é encontrado às margens do Guaíba, aqui na capital, ali pertinho do calçadão de Ipanema. Quem tem as informações é a Vanessa Felipe. Boa noite, Vanessa. Oi, Chemali, boa noite para ti, boa noite a todos. Pois é, este corpo foi encontrado boiando por volta das 2 horas da tarde de hoje. Segundo os bombeiros, se trata de um homem de aparentemente 35 anos, um homem negro, mas
a identidade dele, a identificação dele ainda não foi confirmada. Segundo os comerciantes ali da região, ele estaria nadando ontem no Guaíba. Foi encontrado hoje, importante dizer, sem ferimentos, na praia de Ipanema, mais precisamente ali na esquina da rua Dea Cunfal com a Avenida Guaíba, Chemali. Um local onde o nado não é aconselhado, né, Vanessa? É uma região onde a água não é propícia para isso. O único local em Porto Alegre que se pode entrar no Lago Guaíba é lá em Belém Novo, lá no Lami, lá para o extremo sul de Porto Alegre, né? Exatamente. E, na verdade, é um assunto sobre o qual nós temos falado, né, com uma certa frequência aqui, porque nesta época as pessoas, obviamente, por causa do calor, ficam com mais vontade de se banhar, de se refrescar, mas isso não pode estar na frente, né, da segurança dessa própria pessoa. Então, sempre muita atenção ao local onde você vai entrar. Importante ter guarda-vidas, né? Se não tiver, não é recomendado. Por mais que você ache que conhece o local, sempre pode acontecer alguma coisa, especialmente, né, quando não tem guarda-vidas. Tá certo. Vanessa, a gente continua contigo falando sobre, infelizmente, mais um caso de feminicídio aqui no nosso território, dessa vez no Vale do Rio Pardo. Uma mulher foi morta a tiros no interior de Venâncio Aires. Que história é essa, Vanessa? Pois é, eu sempre que ouço, né, um caso de feminicídio, pergunto, né, para ti e para os outros colegas, meu Deus, até quando esses homens vão continuar fazendo isso, né? O nome da vítima da vez é Juliane Caroline Clam, de 31 anos. Ela foi morta hoje de manhã. Ela trabalhava como assistente social na cidade. Horas depois, no fim da manhã, o principal suspeito do crime, que seria, né, que é o ex-namorado dela, também foi encontrado morto. Ele estava enforcado em outra cidade, na cidade de Passo do Sobrado. E junto com ele, os policiais encontraram a arma que matou Juliane. Então, né, Chemali, claro que tem que ter investigação aí, mas possivelmente, né, a própria polícia diz, é o principal suspeito deste feminicídio, seguido de provavelmente também um suicídio. O velório da Juliane começa hoje, a partir das 10 horas da noite, lá no interior de Venâncio Aires. Muito triste, né, Chemali? Bastante triste, bastante triste. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Daqui a pouquinho, aqui no Segunda Edição, para falar sobre os problemas da estiagem no nosso estado. 9 municípios já decretaram situação de emergência. Tem ainda a previsão do tempo para os próximos dias. Seguidinha, já já. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para falar de um impasse que segue na educação pública. Terminou sem acordo o encontro entre a Secretaria de Educação Estadual e o CEPERS para o fim da greve dos professores. Uma nova reunião foi marcada para o final da quarta-feira, com a presença, o detalhe é esse, do governador Eduardo Leite. O encontro desta terça aconteceu um dia depois que o Tribunal de Contas Gaúcho deu 72 horas para que o governo apresentasse um plano de recuperação de aulas. Entre as principais reivindicações dos professores estão o pagamento dos dias letivos parados, recuperação das aulas, nenhuma punição e o fim do corte do ponto. Este último foi motivo de impasse. Com ponto cortado, os professores que não trabalharam durante o período não receberam. Mas o executivo afirma que os valores vão ser pagos quando as aulas forem retomadas. A nossa prioridade são os alunos. Como nós colocamos o calendário à disposição e hoje tem uma determinação judicial de uma liminar que diz que o governo pode descontar os dias trabalhados, nós estamos cumprindo ela. Quando se vai falar, então, sobre direito, nós questionamos para o governo. Nós estamos entrando no 49º mês de atraso de salário. E a Constituição é bem clara, o salário tem que pagar até o último dia útil do mês trabalhado. Então, se vamos falar de ilegalidade, vamos falar de todas as ilegalidades. A greve dos professores começou em 18 de novembro do ano passado, com a divulgação do pacote de medidas do governo gaúcho. O assunto agora, aqui no Segunda Edição, é a estiagem no nosso estado. Até agora, 9 municípios já decretaram situação de emergência. O impacto da seca preocupa quem vive do campo. A reportagem é do André Rosseto.
O alento chega com os caminhões-pipa nas propriedades rurais de Venâncio Aires, a 130 quilômetros de Porto Alegre. Além de atrapalhar na lavoura, né? Está terminando a água e complica a situação. A cidade, de 71 mil habitantes, é uma das mais castigadas pela estiagem no Rio Grande do Sul. Os prejuízos passam dos 41 milhões de reais e atingem 1.700 famílias. Uma perda maior depois é no produto que foi colhido que perde qualidade. E isso também vai representar uma outra perda na questão de valores, seja para exportação, retorno de impostos, que efeitos serão sentidos aí nos próximos 2 anos. A seca destruiu 15% das plantações de fumo, a principal cultura da região. O calor intenso queima as folhas. Além disso, sem chuva, as plantas não se desenvolvem como deveriam. A lavoura perdida equivale a uma área do tamanho de 9 mil campos de futebol. Hoje não tem como a gente recuperar o que foi perdido, né? A Defesa Civil estima que a falta de chuva se estenda até o final de fevereiro. Em Camaquã, no sul do estado, a seca castiga o que ainda resta nas lavouras de soja, milho e feijão. No fumo, a perda é de 40%. A seca foi muito intensa e acabou afetando muito a qualidade e o desenvolvimento da folha. E, sendo assim, a produtividade vai cair muito também, em torno de 30% a 40%, pelo tamanho do produto, que ficou bem mais curto, e pelo peso. Os prejuízos ultrapassam os 70 milhões de reais e o município decretou situação de emergência. Os produtores precisam agora de alternativas para pagar os financiamentos. Sabendo que em junho e julho o agricultor tem o Pronaf para pagar e ele fica naquela encruzilhada, ou sustento a minha família ou pago as minhas contas. Vai ser um ano bem difícil para o agricultor. Momento Agro de hoje, o primeiro de 2020, também falando da estiagem aqui no nosso estado. Alessandra, feliz ano novo para ti. Feliz ano novo, Chemali. Alessandra, quais são os municípios já afetados por essa seca, por essa estiagem? Então, os municípios que já enviaram documento à Defesa Civil e decretaram situação de emergência são Camaquã, Venâncio Aires, Chuvisca, Cerro Grande do Sul, Pantano Grande, Sinimbu, Boqueirão do Leão, Maquiné e agora à tarde entrou na lista Mariana Pimentel. Ainda esta semana, o governo do estado se reunirá com várias entidades do setor para discutir o problema e saber como ajudar os produtores afetados com a estiagem. Municípios que dependem do setor agropecuário para girar a economia e vão passar por dificuldade em 2020. E já dá para dizer que isso pode afetar o consumidor, Alessandra? É cedo, mas pode sim. Vamos ter que comprar milho de fora para atender a demanda do estado. A super safra de grãos anunciada também não vai acontecer mais. Está tendo também uma quebra na safra da uva para sucos e vinhos. A Emater vai dar os números finais até sexta. E pode faltar uva? Uva para fazer suco pode faltar, mas aquela que é de mesa, que vem na caixinha como a Itália, Niágara, Rubi, essas são produzidas em ambiente protegido e com irrigação artificial e estão garantidas. Muito obrigado, até o próximo Momento Agro. Um grande ano de trabalho para ti, para todos os produtores rurais aqui do nosso estado. Hora de saber como fica o comportamento do tempo aqui no nosso estado amanhã. Será que tem notícia boa para os produtores, Vanessa? Olha, Chemali, infelizmente, pelo que nós vimos aí na reportagem e também no comentário da Alessandra, não. Uma massa de ar seco e quente segue tomando conta do Rio Grande do Sul, garantindo, um dia quente, seco e ensolarado. A umidade do ar, inclusive, pode ficar abaixo de 30% em várias regiões do estado, o que é preocupante também para a saúde das pessoas. Portanto, a hidratação, beber água, são hábitos aí mais fundamentais nestes dias. Vamos dar uma olhada aí nas máximas previstas para amanhã. Será um dia que passa dos 35 graus em quase todos os municípios. Destaque aí para Santa Rosa com 38 graus, Santa Maria com 34, Capão da Canoa com 29 graus.
Aqui na capital, a máxima deve ficar em torno de 33 graus, mas se preparem. Na quinta-feira, depois de amanhã, 39 graus, quase 40 graus exatamente, meu Deus. Mas o alento é que tem aí uma previsão de chuva também na própria quinta-feira, Chemali. Quinta-feira, então, quinta, sexta, talvez no sábado, um pouquinho de chuva para amenizar todo esse calorão. Muito obrigado, Vanessa, uma boa noite para ti. E a você que nos acompanha, uma ótima noite de terça-feira. Fique agora com o SBT Brasil. A gente volta amanhã às 7h20 da noite. Até lá!